Bom, vamos lá. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Qual que é o nosso entendimento de oração? Oração no aspecto religioso, bíblico, cristão, é uma prece. A oração ela pode ser resumida com alguns sinônimos, como, por exemplo, uma prece, uma súplica, um clamor. A oração ela é mais do que uma estrutura, ela é um recurso de comunicação entre nós, seres humanos, e a nossa divindade, o nosso Deus. Então, orar significa expressar algo a Deus. Significa estabelecer uma comunicação, estabelecer um diálogo. Então, quando eu entendo e parto do pressuposto de que oração não é muito mais do que simplesmente lançar palavras ou uma linha de mão única, quando eu entendo que orar é dialogar, é conversar, é um caminho que eu tenho para me expressar com o meu Deus, eu entendo então e eu crio a expectativa, eu passo ao ponto de crer que esse Deus, apesar de divino, apesar de grande, apesar de altíssimo, apesar de rei soberano sobre todas as coisas, ele responde. Ou ele pode responder. Um diálogo não é uma mão de via única. Quando somente um fala e alguém ouve, ou alguém fala sozinho, isso não se chama diálogo, isso se chama monólogo. Então, a oração, ela me dá essa perspectiva do diálogo, da comunicação, do relacionamento, da expressão e da resposta. Então, eu posso citar aqui para os irmãos, eu anotei aqui 4 exemplos de orações que expressam bem isso. 3 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento, que vão expressar esse relacionamento, essa conversa, esse momento de interação entre Criador, Deus, e criação, o homem. Êxodo 3 e 4 estabelece ali um diálogo registra ali, na verdade, um diálogo entre Deus e Moisés, desde ali do momento da sarça, até passa por todos os questionamentos de Moisés, né? Como que eu vou me apresentar diante do faraó, como que eu vou levar essa mensagem, e aí Deus vai falar ali, diga que eu sou o que sou. Então Deus ele traz uma segurança a Moisés e ali existe o quê? Um ambiente de oração, onde Moisés pode falar com Deus e Deus se revela e Deus fala. Jó 42, versículo 1 ao 6, é o momento ali onde fica muito claro Jó confessando a grandeza, a soberania e o amor de Deus, mesmo Jó tendo passado por toda uma situação adversa pela sua vida, mesmo tendo perdido muita coisa, quase tudo, ou tudo, tendo passado aí grandes tribulações, na verdade, tendo passado grandes tribulações, tendo tido grandes dificuldades na sua vida, Jó então conversa com Deus e declara: o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Salmo 51, a gente vê o rei Davi se prostrando diante de Deus através de uma oração e suplicando perdão pelo seu pecado, pelo seu delito ali, o seu deslize. E aí no Novo Testamento tem um texto muito interessante que está em Colossenses capítulo 1. Se você ler esse texto de Colossenses, Paulo escreve à igreja de Colosso e ele abre falando assim: olha, nós temos orado por vocês. Eu apresento vocês nas minhas orações. Essa igreja alegra o meu coração. Então ali não é necessariamente o momento em que Paulo está orando a Deus, mas ele está comunicando àquela igreja, confortando aquela igreja, falando: eu sou um homem de oração. E quando eu oro, eu me lembro de vocês. Oração nos permite então uma estrutura de interação, de comunicação, e a gente sabe que a comunicação ela é fundamental para um bom relacionamento. Não existe relacionamento se não houver comunicação. E a gente pode então fazer uma comparação simples e até bem rasa. Se a gente comparar com os nossos relacionamentos humanos,
a grande maioria aí, a maioria dos casamentos, namoros, enfim, o que se coloca ali como motivo para um término de um namoro, um casamento, uma amizade, é a falta de comunicação, é a falta de diálogo. Não se conseguia mais haver um entendimento entre o casal, ou entre os amigos, ou entre quem quer que seja. Então ali há um rompimento. Agora, você vai me perguntar assim, Lucas, tá bom, então eu uso a oração para falar com Deus. Mas esse Deus, ele não é o Criador? Ele não é o Rei dos Reis? Ele não é o soberano? Existe uma qualidade de Deus que se chama onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Existe outra qualidade de Deus que se chama onipotência. Deus ele pode todas as coisas. E existe um terceiro atributo de Deus que se chama onisciência. Deus sabe de tudo. Então, eu me fiz essa pergunta e talvez você já tenha feito essa pergunta também. Por que eu tenho que orar, falar com um ser divino, soberano, se ele já sabe de tudo? Se ele já sabe, inclusive, o que está no meu coração? Se ele já sabe o que eu estou pensando? Se ele já está, inclusive, no amanhã? O dia de amanhã já pertence a ele, ele já sabe se vai ser sol, frio, temperatura, o que vai nos acontecer no amanhã. Então, como que funciona essa dinâmica de diálogo com um Deus que já sabe todas as coisas? Vamos lá. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O que isso quer dizer? Deus fala conosco e nós podemos falar com Deus, estar em contato com Deus, mesmo sem utilizar a fala, a expressão da oração. Ou como os crentes costumam dizer, nós crentes costumamos dizer, a oração em espírito. Já viu alguém ter uma oportunidade no culto e aí o CD não pega, o irmão fala assim, irmãos, fiquem em espírito de oração. Não quer dizer que é para você proferir palavras, mas é para você ali em espírito interceder. E a intercessão é falar com Deus. Você está ali clamando ao Senhor por algo. Então, isso é fato e é real. Aí você vai falar assim, poxa Lucas, mas isso já não basta? Isso já não é suficiente? Olha, poderia ser suficiente, mas a chave aqui, o lance a respeito da oração, está muito mais relacionada a uma palavra que se chama reconhecimento, confissão. Não há relacionamento com Deus enquanto eu não entronizá-lo e centralizá-lo ele na minha vida e no meu coração. Enquanto o meu coração tiver espaço para outras coisas, outros ídolos, outras paixões, outros deuses, que não só o nosso Deus, puro e verdadeiro, não há um relacionamento íntegro, não há um relacionamento completo. Então, mesmo o Espírito testificando com o nosso Espírito, no momento em que eu me ajoelho, no momento em que eu levanto as minhas mãos, no momento em que eu falo, eu expresso, eu ponho para fora, eu estou confessando e reconhecendo aquilo que eu estou pedindo em oração com a minha própria vida e com tudo o que sou. Então, isso vem como uma flecha nos nossos corações, assim como vem no meu, porque a gente começa a refletir e fala, cara, eu oro pouco, a gente ora pouco. E às vezes numa dinâmica diária de relacionamento e vida com Deus, eu não estou falando que não existe vida com Deus, que não estamos passando por um processo de santificação, que não somos salvos, não é isso. Mas não dar espaço ou não reservar esse tempo para nos prostrarmos. O nome da parada aqui é humilhação, é prostração, é reconhecimento, é confissão, é abrir mão do orgulho. Ele sabe que eu preciso. Mas Deus, ele espera e ele quer, ele deseja que nós nos acheguemos a ele e falamos, Pai, eu preciso. Porque quando eu falo, Pai, eu preciso, eu estou pondo para fora o meu ego, o meu orgulho, a minha vergonha. E quando eu ponho para fora, eu esvazio o espaço do coração. Então aí Deus vem e preenche. Uma vez eu ouvi uma ilustração, já faz bastante tempo, não consegui lembrar ela numa forma geral, mas um ovo, quando você
pega um ovo para comer esse ovo, fazer esse ovo, cozinhar esse ovo, quando você quebra ele de fora para dentro, é morte. Você está dando um fim para aquele ovo. Agora, quando esse ovo quebra naturalmente de dentro para fora, é vida. Algo que eu e você não podemos fazer com esse ovo. É o nascimento desse pintinho, desse bicho que está dentro do ovo, desse passarinho, dessa ave. Ou seja, nascer de dentro para fora é uma característica e deve ser uma característica primordial da oração. Quando a nossa casca quebra de dentro para fora, é a essência daquilo que agrada a Deus. Como que nós devemos orar então? Qual que é a forma correta de orar? Quais são os caminhos? Qual é o tipo de oração que agrada a Deus? Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E esse texto aqui ele é fundamental quando a gente fala do assunto sobre oração. Porque ele não estabelece simplesmente uma regra, um quadrado, mas o que está por trás dele, o que está enraizado aqui nesse texto, é um momento em que o próprio Cristo tem noção de quem é Jesus. Jesus é filho de Deus, que foi entregue por amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. É o bem mais precioso de Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo e Deus, formam a Trindade, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não ousou ser igual a Deus. O próprio Deus em homem, a Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele cria um caminho de diálogo, de comunicação verbal com Deus. Então, quando eu olho Jesus, o Cristo, falando com Deus através de uma oração, esse se torna o meu modelo de oração. Eu não posso confundir oração com reza. Não se trata simplesmente de repetir. E ele vai falar sobre isso aqui, repetir palavras vãs. Mas se trata de observar com atenção a como ele chega a Deus na oração, para então eu criar caminhos, fundamentos e princípios para a minha oração ser ouvida e ser recebida por Deus. A essência do que Jesus ora a Deus e fala assim, olha, quando vocês forem orar, façam dessa forma, irmãos, isso é incrível, é surpreendente. Vamos lá, Mateus 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus, então, antes de mostrar um modelo, ele fala, olha, quando vocês forem orar, não façam como hoje os fariseus fazem, que vão para os pontos altos e oram alto. Ele não está falando de volume de voz, mas ele está falando sobre a intenção do coração, que é fazer uma oração para mostrar às pessoas um nível de intimidade e de espiritualidade. O que Jesus está falando aqui? A forma como eu oro, as palavras eloquentes, orar alto, em bom tom, convencer, seduzir as pessoas que ouvem a minha oração por aquilo que eu estou simplesmente pondo para fora, falando, não serve como um termômetro de espiritualidade, de relacionamento com Deus, muito menos quer dizer que Deus está recebendo essa oração. Talvez eu também ouvi uma ilustração que uma lata vazia é a lata que faz mais barulho. E ele vai continuar aqui. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai em secreto lhe dará a recompensa. Ou seja, Jesus ele está orientando, quando você for então tirar esse tempo de oração, ela precisa acontecer num lugar secreto. Porque, mais uma vez, oração é fundamental para um relacionamento e Deus quer intimidade nesse relacionamento. Esse quarto
no original e nas casas desse povo, dessa época, ele era, na maioria das vezes, um quarto separado, um cômodo separado dos outros quartos. E normalmente não era o quarto de dormir exatamente, mas era como se fosse uma despensa, um quartinho na parte de cima das casas ou do lado de fora das casas, onde se guardavam algumas coisas e normalmente cabia só uma pessoa e sequer tinham janelas. Então, não há espaço para mais nada ali. É você e Deus. E não há mais ninguém que deva saber aquilo que você está orando para Deus. É lugar secreto, é intimidade. Versículo 7 diz assim: e orando, não use de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muitos falar serão ouvidos. Não sejam, porém, como eles, porque o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Então tá vendo que Jesus está reafirmando o que a gente falou? Olha, não precisa ficar falando repetidas vezes a mesma coisa. Porque Deus ele já sabe. Ou seja, mesmo Deus sabendo, Jesus vai nos mostrar um modelo de oração. Irmãos, isso aqui é a chave do negócio. Você precisa entender isso. Jesus ele está reafirmando que Deus já sabe, mas mesmo assim nós precisamos orar. Então, o que Jesus vai apresentar em oração é muito diferente do que o que a gente costuma apresentar em oração. E Jesus já está combatendo aqui. Não fica repetindo muitas vezes. Eu já fui em culto, irmãos. Eu já vi pessoas orando. Entenda o que eu vou falar, tá? Isso aqui é um momento de estudo. Senhor, meu Deus Pai, abençoa, meu Deus Pai. Senhor, Deus Pai, abençoa, Pai. Pai, abençoa, Deus Pai. Senhor, Deus Pai, vem com a sua bênção, nos abençoa, Pai. Nós precisamos da sua bênção, meu Deus Pai. Pai, nos abençoa, Senhor, meu Deus Pai. Então, Jesus está combatendo isso. Nós precisamos, então, estabelecer um diálogo comunicativo, comunicável. Precisa ter um começo, meio e fim, precisa ter uma estrutura, precisa ter um relacionamento, precisa ser comunicado algo. E o que é que precisa ser comunicado? Vamos lá. Versículo 9 diz assim: portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, o primeiro versículo da oração de Jesus estabelece 2 pontos fundamentais. O primeiro, o propósito da oração. Santificado seja o teu nome. Qualquer oração, ela tem o objetivo e o propósito de santificar o nome de Deus. Não tem o objetivo ou o propósito de pedir algo, de exigir algo, de me colocar no centro de uma situação ou de um palco. Mas orar a Deus tem que estar totalmente atrelado a santificar o nome de Deus. Aí dá um nó na nossa cabeça, porque como que eu posso santificar Deus, que já é santo? Ou seja, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: a minha oração, ela precisa, através do que vai ser falado ali, revelar o quão santo o nome dele é. O objetivo da nossa vida é revelar o quão santo Deus é. Então, quando eu chego a Deus para falar com Ele, eu preciso estabelecer um selo de santidade. Então, eu não posso apresentar para Ele coisas que ferem a santidade dele. Eu não posso me achegar a Ele de forma que eu fira a santidade de Deus. A nossa vida e aquilo que eu falo com Deus, que eu apresento a Ele em oração, tem um único objetivo: santificar, revelar o quão santo o nome dele é. Amém até aqui? E aí ele vai continuar e ele fala assim: Pai nosso. Nós precisamos orar a Deus como um filho. O nosso Deus é um Deus Pai. E eu tenho a impressão, eu percebo que existem muitos irmãos no nosso meio com uma perspectiva de paternidade ferida, machucada, deturpada, cicatrizada, ou melhor, com a ferida aberta, ainda nem cicatrizou, nem curou. Deus é Pai. E ponto. Lucas, mas Deus não é juiz? Deus não é o Senhor? Deus não é o rei? Sim, meus irmãos.
Mas olha como muda a perspectiva quando eu entendo que o juiz, que o rei, que o Senhor é o meu pai. Um escravo, ele se achega ao seu senhor por meritocracia. Ou seja, ele se chega com muito mais medo, com muito mais cuidado, com muito mais rodeios. E ele só pode se chegar ao Senhor, ou só poderia, né, no tempo da escravidão e da servidão, se ele tivesse um bom desempenho. Nós nos relacionamos e nós nos achegamos a Deus porque nós somos da família. Porque nós nascemos na família de Deus, nós nascemos de novo, nós somos regenerados e hoje não somos mais escravos, somos filhos. Irmãos, isso muda a forma como as palavras que eu uso na minha oração. Eu vejo gente iniciando uma oração, eis aqui, Altíssimo, Eterno, Soberano, Deus. Parece que Deus, eu já falei isso na igreja, parece que Deus é tipo o mestre dos magos do Caverna do Dragão, que tá numa nuvem com um chapéu assim, sabe, cheio de coisinha, longe, num trono inacessível, cheio de trovão. E ainda que ele esteja num trono com trovões e relâmpagos reinando sobre toda a terra, eu sou filho. Então eu posso chegar a Deus e falar: Pai, eis-me aqui, Pai. O Senhor, ele chama hoje eu e você, irmãos, para uma oração descomplicada, para um relacionamento sincero. Parar de copiar a oração do pastor, do fulano, do cara da internet, daquele que foi referência na minha vida e criar o meu diálogo com Deus. Você chama o seu pai de tu, vós? Meu irmão, aonde que a gente usa vós hoje em dia? Nós vamos ler isso aqui na Bíblia, porque a maioria tem uma Bíblia Almeida, que foi traduzida há muito tempo atrás, que tem uma linguagem coloquial, que já vem aí de um grego, de uma outra raiz linguística. Mas Jesus está falando assim: quando você for falar com esse Deus supremo, chame ele de pai, se achegue como um pai. Papai, Abba. Então, irmãos, isso muda a nossa perspectiva de relacionamento com Deus. Tem gente que está chegando em Deus como se Deus fosse fulminar a qualquer momento. Ele não quer fulminar, ele quer te abraçar, ele quer te perdoar, ele quer andar, ele quer pegar na sua mão e ele quer andar do seu lado. Mesmo ele sendo juiz, mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo rei. Esse tudo é seu pai. Versículo 10. Venha o teu reino. Irmãos, venha o teu reino quer dizer que nós precisamos orar como cidadãos do reino. Falar para o Senhor, venha o teu reino, é falar: Senhor, estabeleça o seu governo. E é muito mais do que um governo, é estabeleça o seu reinado, o seu senhorio. É falar assim: olha, aqui, nesse lugar secreto, no meu coração, na minha família, nas minhas coisas, o Senhor reina. É afirmar que Ele é o rei de todas as coisas. É, mais uma vez, confessar. É, mais uma vez, reconhecer. E antes do seja feita a tua vontade, só nesse quadradinho de Pai Nosso que estás no céu, de santificar o nome dele, só nesse quadradinho de orar como um filho, orar como um cidadão do reino, orar para estabelecer, para santificar o nome de Deus, existe algo aqui para a gente poder fechar essa primeira parte, que é uma oração no coletivo. Eu e você, nós precisamos abolir o eu das nossas orações e incluir o nós. A oração é um ambiente onde eu trago e eu carrego junto comigo a minha família, a minha igreja, o corpo de Cristo, a minha nação. Então, nós precisamos orar como irmãos. Nós não somos filhos únicos. Nós temos que pedir aqui pelo pão nosso, não só pelo meu pão. Pelo perdão nosso, não só pelo meu perdão. Então, orar pelos outros é
estabelecido nessa oração. Mas orar pelos outros não é terceirizar a oração. Não é eu fazer a oração que a Lígia deveria fazer, é orar junto com ela. Isso sim é lícito. Só que, e aí eu quero só continuar aqui, nós não entramos na presença de Deus como eu, mas entramos como nós. E nós precisamos entender isso. Agora eu continuo no 10. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus. A oração não exige nada. A oração não estabelece aquilo que eu quero e que eu preciso como acima de todas as coisas e lei acima de tudo. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a minha oração precisa estabelecer isso. Quando eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu santifico o nome de Deus, eu reconheço quem Ele é. Imagina dois cristãos procurando por um mesmo emprego. Você pode apresentar essa vaga em oração? Você pode, desde que você fale assim, Senhor, eu preciso do emprego para trazer pão para a minha vida, o pão nosso. Está dentro do pão, da necessidade. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Agora, olha só. Você não tem que orar para Deus abrir a vaga. Quando eu estou disputando uma vaga, eu oro, Senhor, se for da tua vontade, do teu propósito, eu entrar lá para santificar o teu nome, abra essa oportunidade. Se não, eu tenho certeza que o Senhor já está cuidando da minha provisão. Mas se for da tua vontade abrir esse espaço para algum outro cristão ou algum ímpio que seja, o Senhor está no controle de tudo, seja feita a tua vontade. Que aquilo que for decidido pelo Senhor, assinado e carimbado, eu tenho certeza que vai cumprir algo no meu coração, que é a sua vontade para a minha vida. Então, a oração precisa estar estabelecida na vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração não pede por bens supérfluos. A oração não pede por vaidade. A oração estabelece a necessidade do homem, as necessidades básicas do homem. Ou seja, Pai, o pão me dá hoje. O que é o pão? Qual que é o elemento do pão? Água, sal, naquela época nem sal, muitos desses pães nem tinham sal, nem fermento às vezes tinham, mas era água e trigo. Ou seja, são elementos básicos da agropecuária palestina. E há um item básico na mesa. É o primeiro alimento da nossa cultura, do nosso dia, tomar um café com pão. Então, o pão significa a necessidade básica. Só que é muito mais do que eu pedir só o básico ou viver numa vida mesquinha. Não é isso. Mas quando eu falo, Senhor, o pão me dá hoje, eu estou reconhecendo que o mais básico para a minha sobrevivência depende de Deus. A oração, mais uma vez, está apontando para Ele. É sobre Ele. É tudo sobre Ele, meus irmãos. É um culto. É uma vida de culto. Por isso que a oração é um elemento de culto. Continuando, acelerando. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. Se achegar a Deus e santificar o nome de Deus é reconhecer que eu sou pecador. Então eu me achego como um filho, mas eu reconheço que eu sou pecador. E que eu só posso me achegar hoje a Ele através de Jesus Cristo. Através de uma nova aliança, que é um dos princípios de culto. Ele estabeleceu uma nova aliança. Então, Pai, me perdoa. Agora olha que interessante. Na mesma medida em que eu perdoo quem me ofende. Ou seja, Pai, eu preciso do teu perdão. E eu entendo que o teu perdão frutifica na minha vida através do perdão que eu libero para os outros. Então, a Bíblia inclusive vai dizer que se você tiver algo contra o seu irmão e for entregar uma oferta a Deus, deixa essa oferta de lado, se retrata com seu irmão, então depois você presta o seu culto a Deus. Ou seja, nós não chegamos diante de Deus se nós tivermos ressentimentos, se nós temos ranço de alguém, se nós não falamos com alguém da nossa família por causa de uma situação passada mal resolvida lá atrás. Você precisa perdoar. O perdão, você está falando, Deus, me perdoa na mesma medida que eu liberei perdão para quem está ao meu redor. Avançando. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é isso mais uma vez? Pai, não me deixa nem pecar. Ou melhor, não me deixa nem cair na tentação.
porque eu reconheço que só o Senhor é santo. A tentação ela é suficiente para revelar o pior que há em mim. Simplesmente ver, estar diante da oportunidade, ser tentado, desperta as piores paixões na minha carne. Então, Senhor, me livra da tentação e me livra do mal. Nos livra do mal. Livra a minha família do mal. Protege. A minha proteção e segurança vem de ti. Mais uma vez eu reconheço quem ele é. Irmão, você entende que a oração mostra que toda a nossa vida está nas mãos dele? Essa é a oração que agrada a Deus. E aí, mais uma vez, no final, ele encerra aqui estabelecendo o reino, né? Encerra como começou. Teu reino é o poder e glória para sempre. Lucas, mas e no culto público? Eu entendo então a oração como algo fundamental na minha vida, que presta culto, na minha vida de culto a Deus. Mas e no culto público, na celebração, como que isso se encaixa? Ora, a partir do momento que eu entendo que eu me ajunto com os meus irmãos para adorar a Deus com base naqueles 3 princípios do vídeo passado, ele é Deus, ele restabeleceu a aliança e ele nos libertou, eu vou celebrar a Deus por esses motivos. Então, como eu comunico a minha alegria e a minha gratidão? Através do meio de comunicação de um homem com Deus, a oração. Aí existem algumas referências, eu quero ler, eu vou deixar aqui Atos 4:24. Mostra a igreja orando em gratidão pelas vidas de Pedro e João. Depois você abre lá, Atos 4:24. Atos 21:5 são os discípulos que oram ali como igreja antes de retornarem junto com Paulo da 3ª viagem missionária. E Atos 12:12. Esse eu quero ler com vocês rapidamente, já está encerrando. Só para ficar registrado aqui. Então, olha o 9. Então, saindo Pedro, não sabendo que era real, que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Pedro está sendo libertado da prisão. Depois de terem passado a 1ª e a 2ª sentinelas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo de Deus. Aí Pedro é liberto da prisão. Aí olha o 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, ou seja, era uma igreja ali, reunida, e oravam. Então a oração ela faz parte sim da celebração do culto público, da reunião. Mas por que eu deixei por último? Porque, irmãos, existe uma questão de bom senso. Eu expresso então essa gratidão a Deus através da oração, mas eu preciso respeitar uma questão ética. Então não existe uma regra específica, eu quero falar aqui, para essa oração no culto público. Quem vai estabelecer isso é quem está colocando ordem no culto, desde que esse culto seja um culto genuíno, baseado nos princípios e nos valores que nós já falamos lá na aula de culto. Aí a forma litúrgica que é colocado, enfim, fica à disposição. Eu anotei algumas coisas aqui. Respeitar o costume e a ordem litúrgica, ou seja, se vai ser de pé ou sentado, a Bíblia não fala. Depende de quem fez a liturgia, do costume da igreja, da casa onde você está fazendo aquele culto no lar. Eu coloquei aqui em concordância. Eu acho que a gente precisa vigiar. Se a gente está num ambiente público e não nos é dado, então, essa liberdade de orarmos junto, imagina, é dado uma oportunidade para alguém conduzir uma oração. Você vai orar mais alto que a pessoa do microfone? Isso é uma questão ética, vai além da Bíblia, né? Então, muitos falam de uma oração em concordância. Quem está conduzindo ali a celebração dirige a igreja em oração e os irmãos concordam. Os irmãos oram o Espírito e depois concordam no amém. Eu coloquei aqui, respeitar o tempo. Se é uma celebração, existe uma hora para começar, uma hora para encerrar. Então, você não vai pegar ali um momento de oração, você precisa saber quanto tempo você tem para fazer aquela oração. Você entende que aí é muito mais questões de padrões, de formatos. A essência da oração é essa essência aqui, que a gente falou. Eu coloquei aqui, não expor situações pessoais. Você está num culto público, e aí você vai orar, você vai falar situações pessoais da vida dos irmãos, né? A oração não é para falar da vida dos irmãos, a oração é para engrandecer a Deus,
é para pedir perdão pelos nossos pecados, é para falar que Ele é a nossa segurança, é para falar que tudo aquilo que nós temos, nós dependemos dEle, é para dizer que Ele é Pai, é para dizer que Ele é Santo, é para dizer que Ele reina. Então não é para falar sobre a vida dos outros na oração. Aí eu quero encerrar aqui. A oportunidade da oração não é um prêmio para uma performance, mas deve ser dirigida apresentando esses elementos. Ou seja, a oportunidade no culto, ainda que seja para orar, ela não. Ninguém tá ali na expectativa que você apresente uma performance. É muito comum as pessoas que não têm muito costume ensaiar a oração em casa. Né? Então, assim, não precisa. Eu vou até além, sabe? Acho que as pessoas, eu falei um pouco disso no vídeo passado, as pessoas que estão dirigindo cultos, tem que rever um pouco esse negócio de um monte de oportunidade. Culto não é para oportunidade, culto é para engrandecer Deus. Então aí você acaba expondo pessoas que não têm aptidão para aquilo, que não querem estar na frente. Você promove o formato, promove uma salada e uma pedra de tropeço para se achegar a Deus. Esses estudos, irmãos, a gente precisa ter aplicação, a gente precisa se questionar, se provocar. Eu vou falar que a gente vai encontrar muitas dificuldades, muitas falhas, e eu não sei se a gente vai arrumar todas de uma hora para outra, mas isso aqui nos faz melhores e nos faz ser mais criteriosos e nos faz ter um relacionamento com Deus mais puro, mais próximo daquilo que agrada ao Senhor. Então é isso. Deus abençoe a sua vida.